O site Intercept Brasil, do jornalista americano radicado no Rio de Janeiro, Glenn Greenwald, volta com suas denúncias da Lava Jato, aquilo que se chamou de Vaza Jato, e agora focando como se manipularam as notícias e a justiça brasileira para destruir a Odebrecht, de lá retirando nada menos que 150 mil trabalhadores dos 200 mil que existiam na empresa. Dessa vez, a mídia tradicional, a chamada mídia hegemônica, ignorou solenemente as denúncias da Vaza Jato, que não aconteceu com as denúncias anteriores. Mas se sabe que a natureza dessas denúncias é tão grave que a mídia dificilmente vai continuar com esse seu silêncio olímpico. Mas vejamos aqui o noticiário, do Brasil 247 sobre essas novas denúncias do Intercept. Temos que expor as entranhas dessa Odebrecht e mostrar que é a pirata dos piratas, disse procurador da Lava Jato. Novo capítulo da Vaza Jato também revela que os procuradores de Curitiba tinham como missão destruir a maior empresa brasileira de engenharia, que demitiu mais de 150 mil brasileiros desde o início da operação. Então diz que o novo capítulo, publicado por Rafael Neves no site da Intercept, também traz um importante diálogo em que o procurador Robertson Sposobon aponta que uma das missões da operação era destruir a Odebrecht, maior empresa brasileira de engenharia do Brasil, que chegou a empregar mais de 200 mil funcionários. Num diálogo de 7 de fevereiro, Posobon fala sobre a necessidade de expor as entranhas dessa Odebrecht, empresa que vinha ocupando espaços na África, Ásia, na América Latina e até mesmo nos Estados Unidos, onde venceu concorrência para construir o aeroporto de Miami, deslocando concorrentes internacionais. A gente sabe que essa Odebrecht era tão poderosa que ela acabou afastando as empresas americanas dos negócios, porque ela oferecia preços razoáveis, assim como acontece hoje com as empresas chinesas. E aí a Odebrecht passou a concorrer, principalmente na América Latina, não apenas com as americanas, que foram praticamente afastadas do ramo, justamente por causa dos seus altos preços e da sua caixa preta, não é? Aquela caixa preta que não permitia o compartilhamento de tecnologia. E agora, o que aconteceu com a Odebrecht foi arrasada justamente para propiciar a volta das empresas americanas. Só que as empresas americanas continuam com a sua mesma política, aquela política de caixa preta, e estão sendo, aos poucos, comidas pelas empresas chinesas que tratam, não é, que constroem, que fazem infraestrutura como pontes, viadutos, metrôs, aeroportos, etc. E não é só na América Latina, é também na África, na Ásia e até na Europa. Outro desse pacote de denúncias do Intercept Brasil de hoje diz que a reportagem do Rafael, do jornalista do Intercept, Rafael Neves, publicada no Intercept, mostra como o Ministério Público do Distrito Federal, Brasília, vazou investigação sigilosa contra o ex-presidente da República,
Lula da Silva à Força Tarefa de Curitiba. Uma nova reportagem da série revela mais um abuso judicial cometido contra o ex-presidente Lula. No âmbito da Lava Jato, investigação que foi decisiva para derrubar a ex-presidente Dilma Rousseff e permitir a ascensão do bolsonarismo no país. Abre aspas, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba recebeu uma investigação sigilosa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de fazer um pedido formal para o compartilhamento dela. O caso ocorreu durante os preparativos para a operação que obrigou o petista a prestar depoimento em 2016. Semanas antes da condução coercitiva de Lula, os procuradores de Curitiba obtiveram a cópia de uma apuração que oficialmente só seria compartilhada um mês depois por colegas do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Aponta a reportagem do jornalista Rafael Neves. Entrevista a Leonardo Atucci, diretor do site Brasil 247. O editor, um dos editores do Intercept Brasil, Leandro Sartori, explica como é que essas denúncias estão agora aparecendo. É interessante porque quando você fala isso, quer dizer, houve um tempo, na verdade, que houve uma pausa, muitas pessoas, o material parou, o Glenn foi muito atacado, você foi atacado, várias pessoas foram, inclusive, perseguidas, né? E aí parecia que a Vaza Jato tinha acabado. De repente começam a surgir novas matérias depois de um certo intervalo. Essa do FBI, da agência pública, foi muito importante também. O que determinou essa parada, retomada? Como é que vocês ditam o ritmo das matérias? Cara, teve um cansaço também, né, da equipe, dos parceiros, né? Você imagina que a gente começou a trabalhar nisso, as 3 primeiras reportagens são de 9 de junho do ano passado, né? Mas a gente começou a trabalhar nisso um tempo antes. Então a gente ficou reportando sobre isso, sei lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E ao mesmo tempo que a gente reportava, a gente era muito atacado, a gente tinha que se defender, a gente foi ameaçado, a gente teve toda uma questão de escolta armada, a gente teve, muita viagem, a gente teve que se defender publicamente, no que fomos também criticados por alguns colegas, né? Vocês aparecem muito, eu falo, gente, a gente tem que aparecer, se a gente não aparece, a versão oficial da história fica sendo dita pela boca do Moro, pela boca do Deltan, a gente tem que estar o dia todo falando nisso, sabe? Então, cara, chegou no final do ano, a gente estava completamente destroçado, física e emocionalmente, né? Então isso também causou vamos dar uma respirada, que depois a gente segue trabalhando. A Magda Famil, que é nossa assinante, está dizendo, olha, vocês tiveram muita coragem, imagino as ameaças, muitas pessoas aqui solidárias a vocês. Houve um cansaço também, Leandro, com a falta de resposta institucional, porque algumas pessoas diziam o seguinte, poxa, cadê a Vaza Jato? Acabou, o Glenn está segurando, o Intercept está segurando, o Demore está segurando. E aí eu vi que em alguns momentos vocês perguntavam, precisa de mais alguma coisa? Já era tudo tão evidente, enfim. Cara, já são 103 reportagens, né, cara? Eu não conheço caso jornalístico dessa extensão no mundo, não conheço de fato, assim, tem casos talvez mais importantes, lógico, né? Mas, 100 reportagens. O que acontece é o seguinte, a gente mesmo demorou para entender que os impactos institucionais eram maiores do que os impactos aparentes, né? E para a galera que está nos acompanhando aí, a gente, aliás, Magda, obrigado, tá sendo pesado ainda, né? Mas, enfim. O impacto aparente para o jornalismo, geralmente, o que é? Aquele clássico, derrubou o ministro, né? Então, a gente espera que o Rubens Valente, aí, com essa série de reportagens que ele está fazendo sobre essa investigação clandestina do Ministério da Justiça contra militantes antifascistas, derrubou lá um estagiário lá, mas não adianta, né? A gente espera o quê? Que caia o ministro, porque, pelo amor de Deus, isso é indefensável, né? Só que isso é uma vitória aparente, né? E eu sempre falei nas entrevistas que, cara, o Moro um dia vai deixar de ser ministro. Como deixou? A Lava Jato um dia vai acabar, ela não é ente de Estado, um dia ela vai acabar. A Raquel Dodge não teve coragem para acabar com a Lava Jato no momento que poderia, mas não teve. Mas os impactos institucionais,
A gente demorou para entender, e aí depois, olhando melhor, e até em conversas com criminalistas e tal, o pessoal começou a falar, Leandro, vocês não são da advocacia criminal, então presta atenção nisso aqui. A prisão de segunda instância é a mais evidente, porque acabou soltando o ex-presidente Lula, mas a aprovação do juiz de garantias jamais teria passado sem o clima que a Vaza Jato criou, né? Que é uma coisa super importante para a gente ter mais independência no judiciário. O pacote anticrime que ia passar excludente de ilicitude era o principal pacote do principal ministro do Bolsonaro, mais popular do que ele, o Sérgio Moro, foi decepado, não passou por um trabalho também, inclusive, muito bem feito pelo Marcelo Freixo, pela oposição, que muitas vezes a gente fala que está morta, não sei o quê, mas não está agindo com as armas que tem. Mas não teria o ambiente para derrubar o pacote anticrime do Moro. Nenhum. Passaria com o pé nas costas sem Vaza Jato, né? Então, assim, isso poupa mortes diretamente nas periferias do Brasil, que não autoriza. Isso vem a demonstrar também de como as redes sociais e seus sites, como esse Intercept, Brasil 247, Carta Capital e muitos outros que estão aí, eles são capazes também de concorrer com as notícias da grande mídia, ainda que a grande mídia, que tem por trás as grandes televisões e que penetram mais facilmente nos lares, elas conseguem continuar dirigindo o noticiário, mas não da forma como conduzia anteriormente. E a prova disso é o que o Leandro acaba de citar aqui, não é? São as repercussões institucionais dessas denúncias do Intercept e de outros sites, e que acabaram, não é, se traduzindo em matérias, em medidas concretas tomadas pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal.